Então, hoje é a nossa aula 17 da UC9, meu nome é Natália Leandro, e nós estamos iniciando a nossa aula falando sobre central de material e esterilização. Essa é a parte 3. Já dou boas-vindas para vocês mais uma vez, né? Lembrando que gratidão é a característica ou particularidade da ação de reconhecer alguém por uma ação ou benefício recebido. Que a gente possa praticar constantemente a gratidão em tudo, tá? Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre produtos especiais, como são processados, né? Entrou na cabecinha de vocês, gente, essa palavra? O processo do material, do artigo hospitalar, do artigo cirúrgico. Vocês conseguem pensar nisso? O processo. Primeiro nós falamos sobre a CME como estrutura física, não é? Que ela tem que ter. Quais as características da CME? Ela deve ter, né, um fluxo do material que deve ser unidirecional. Então, eu tenho que pensar assim, que o material entra por uma janela, passa pela limpeza, passa ali pela inspeção, o preparo, vai para a esterilização, vai ser armazenado para distribuição. Ele não deve cruzar num ambiente o material sujo com o material esterilizado ou limpo. Ele não deve cruzar, ele deve sair de um lugar e ir para até o seu destino para outra unidade. Ficou claro para vocês isso, gente? Essa parte de unidirecionalidade, porque são características que a gente não pode esquecer. Ficou claro para vocês isso? Vocês puderem sinalizar para mim? Ótimo, então, beleza, obrigada, Letícia. Uma outra característica também que a gente vai ver física é o tipo de chão, de piso que ela tem que ter. Maravilha, ok. Só que tem alguns materiais que eles têm algumas particularidades e eles não podem ser levados para serem autoclavados. Eles são usados, são artigos hospitalares especiais que vão despertar em nós aí como que é feito o processo desse material. Então, quando eu falo processo, é o processo de limpeza, não é? Desinfecção e esterilização. Então, esse processo que passa todo o material. Então, a gente está falando de endoscópios gastrointestinais, tem alguns instrumentais de cirurgia oftálmica, tá? Oftalmológica, temos também materiais para videocirurgia e cirurgias robóticas. São materiais extremamente sensíveis, então a gente vai ver aqui hoje, eu vou trazer para vocês aí como que é, no caso, feito o processo desse material. E como que é a monitorização, não é, e os indicadores químicos, monitoramento biológico, registro e documentação desse processo que o material passa, tá? A gente vai ter uma RDC, que é 307, de 14 de novembro de 2002, que vai falar sobre a atribuição, né, prestação de serviço de apoio técnico. A gente vai ver aqui proporcionar condições de esterilização de material médico, de enfermagem, laboratorial, cirúrgico e roupas. Então, a gente vê que esse local ele deve receber, desinfectar, separar materiais, lavar, né, receber roupas vindas da lavanderia, preparar materiais e roupas em pacotes, esterilizar os materiais e roupas através dos métodos físicos, né, de métodos químicos, proporcionando condições de aeração dos produtos esterilizados a gás, faz controle microbiológico e de validade dos produtos esterilizados, distribui os materiais e roupas esterilizadas e zelar pela proteção e segurança dos operadores. Então, esse local, não é, que é aí a central de material e esterilização, a gente tem essas particularidades e a função dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente tem as diferenças, né, entre as etapas do processo dos artigos hospitalares. Nós temos, né, a limpeza, a desinfecção e a esterilização. Quando eu falo de limpeza, gente, estou falando de remoção de matéria orgânica, sais, sujeira de superfície, reduzindo a carga microbiana. Quando eu falo de desinfecção, está falando de um processo que vai inativar ou eliminar a maioria dos vírus, bactérias e fungos da forma vegetativa. Quando eu falo esterilização, estou falando de eliminação dos vírus, eliminação de bactérias e fungos da forma vegetativa. Além disso, destrói os esporos bacterianos. O objetivo maior, gente, de
da esterilização é eliminar essa forma resistente, que seriam os esporos bacterianos, né? Que são a forma mais resistente aí de bactérias. Existe a possibilidade de vocês procurarem, não sei se vocês estão no celular ou se estão no notebook, procurar aí no celular de vocês algum produto de limpeza de artigos hospitalares. Eu gostaria, assim, se uma pudesse pegar um material de limpeza, um produto, uma outra pegasse um produto de desinfecção e uma outra um produto que usa para esterilizar, só esses dois, limpeza e desinfecção. Esterilização não precisa, pode ser também, pode ser. Vocês vão procurar produtos que fazem limpeza, desinfecção e esterilização, um produto só. Aí tem condição de vocês acham que vocês conseguem aí no celular fazer essa busca para pôr aqui no chat, ou se quiser falar também? Tem condição de vocês fazerem essa busca? Senão eu abro aqui também a internet e a gente busca juntos. O que vocês me dizem? O lisoforme é um produto? Isso. Então você vai procurar quais as características. Sim. Ele é para, no caso, só que eu quero que você veja se ele tem indicação para desinfecção, ou se ele só é para limpeza, ou se ele é para esterilização, tá? Seria, qual que é a classificação aí dele, no caso? Pode procurar na internet mesmo, tá? Não tem problema. Vocês vão ver que tem empresas que trabalham com a distribuição. Aí vamos discutir aqui conforme a pesquisa de vocês aí. Pode abrir o produto, vai lá ver quais as indicações do produto. Aí eu só queria falar direitinho quem vai procurar o quê, para nem todo mundo ficar desgastando, né? Letícia, você pode procurar um produto de desinfecção, a Sol, um de limpeza, tá, Sol? Se foi. Ah, já colocou aqui, maravilha, perfeito, vocês arrasam, né? E um outro que faz esterilização, tá bom? Só um de cada, não precisa ser todos, porque vocês vão ver. Isso. Tá. Uhum. Olha só, a Isabela trouxe aqui os fenólicos. Se conseguir, tá, é uma classe, né? Ele tem uma inativação do sistema enzimático da perda de metabólitos para a parede celular. Ele é bactericida, fungicida, virulicida, né? E tuberculicida. Então, ele faz desinfecção, tá, gente? Aqui tá no chat, tá? Ele tem a concentração dele, né? De 1 a 7%, a 5% é mais utilizada. Então, olha só, cada produto, ele tem... porque são muitos produtos. Se eu fosse trazer aqui para vocês, ia ser uma infinidade de produtos. Porque cada hospital vai trabalhar com uma linha de produto, depende das vantagens, dos maiores riscos, mas existem produtos para limpeza, né? Temos produtos para desinfecção e produtos para esterilização química. Então, a gente tem aqui, ó, a Isabela colocou, que ele é usado para desinfecção de superfícies e artigos metálicos e de vidro em nível médio ou intermediário e baixo, com tempo de exposição de 10 minutos para a superfície e de 30 minutos para artigos de concentração indicada pelo fabricante. E não existe isso, né? O fabricante ele vai falar como que você usa o produto e o tempo que você deve deixar o produto imerso nessa solução. Mas tem que entender que não pode falhar o processo que antecede, que seria, né, no caso, aí a limpeza. Então, esse produto que a Isabela colocou, ele é um produto de desinfecção, e a gente vê aqui, ó, que ele fala, o fabricante, que vai ser um nível médio ou intermediário e baixo. Então, ele atende todos aí os níveis, ele só não é de alto nível, ele não é de um alto nível de desinfecção, ele é de baixo, médio, de intermediário a médio, tá? Já a Simone colocou aqui o álcool isopropílico, né? Então ele vai ser utilizado tanto para limpeza
como desinfecção de ambientes e objetos, não é? Então, esse álcool A70, ele tem propriedades bactericidas, ele tem aí propriedades fungicidas, mas o álcool, gente, ele também só vai conseguir atuar nas propriedades dele na ausência de matéria orgânica. Então, é necessário que se remova, através da limpeza que seja manual ou mecânica, os micro, no caso, a matéria orgânica, para depois ele realmente conseguir atuar como esse produto de limpeza, não é, e desinfecção. Só, você conseguiu a descrição do produto? Então, o que acontece? Ele vai, a partir do momento que ele é aplicado ali na superfície, ele também vai ter tanto a propriedade de limpeza como desinfecção, tá? Por exemplo, a gente faz com o álcool desinfecção de superfícies, né? Quando a gente tem lembra lá dos materiais que eu falei que tem os materiais não críticos, materiais semicríticos e os materiais críticos. Então, ele pode ser feito a desinfecção de materiais que, no caso, são não críticos, né? Igual a mesinha do paciente lá, né? Ou até de artigos também que nós utilizamos. Por exemplo, nós fazemos a desinfecção das bandejas, né? Quando a gente usa para fazer a gente usa a bandeja para fazer medicação, tudo. Então, quando a gente vem com a bandeja, não tem matéria orgânica na bandeja, por exemplo, não tem sangue, não tem secreção, não tem urina, não tem nada. Então, a gente pode fazer, né, desinfecção com o álcool naquela superfície, não é, que vai ser aí também utilizado. Então, deixa eu ver aqui o lisoforme, se eu acho a descrição dele, tá, Sol? Você está procurando? Ó, aqui fala assim, benefícios, mata 99,9% de germes, bactérias e fungos, seguro para ambientes com animais, né, disponível nas fragrâncias, tá? Onde usar? Em Sim. todas as superfícies laváveis, pisos, azulejos, ralos, bancadas, pias, vasos sanitários e outras superfícies. Uhum. Então vamos procurar assim, ó. Sim, ele é utilizado em geral para limpezas, né? Domiciliares também. Pode ser usado nas unidades também, mas não diretamente, talvez, com a questão do se ele tem uso para material. Eu acho que o pessoal usa muito para roupa, né? Mas o artigo cirúrgico em si, eu acho que não sei se tem indicação, tá bom? É, mas a gente tá vendo aqui, vamos conversando. O glutaraldeído, né? Mas se você achar só se ele pode ser usado para artigo cirúrgico, artigos hospitalares, eu sei que para roupa o pessoal usa bastante, mas eu nunca vi assim, se você dá uma olhadinha aí, você dá mais uma pesquisadinha que eu abri aqui, mas aí eu vou lendo aqui o da Estou Isabela também. procurando. Tá, joia? A Isabela colocou, gente, o glutaraldeído. Olha só, então ele é um produto químico que ele promove uma desinfecção de alto nível, tá? Então ele já é diferente do produto que ela trouxe aqui, os fenólicos, né? Que os fenólicos ele não chega a esse nível do glutaraldeído. Então ele pode alterar o DNA, o RNA da bactéria, dos vírus, tá? Então, ele tanto é bactericida, fungicida, microbactericida e esporicida. Então, ele consegue eliminar alguns esporos, tá? Então, usa a concentração a 2% por 30 minutos. Nós usamos muito glutaraldeído em artigos, né, e nas unidades básicas de saúde. Então, olha só, ele pode ser usado em endoscópios de fibra óptica, né, por causa da sensibilidade do material, mas ele pode ser usado nesse artigo, tá? Artigos não descartáveis, metálicos ou corrosivos, por hipoclorito. Então, a gente tem também o hipoclorito, nós usamos bastante. Então, só para vocês entenderem, já deu para a gente captar aí. Eu vou ficar só aguardando. Você conseguiu achar, Sol, se ele pode ser usado Não, para. fala não. Eu achei outros produtos aqui, mas não fala dele. Isso, então. Ele provavelmente é mais usado assim para higiene de ambiente, né? Ele poderia até ser usado, mas assim, acho que para artigos eu nunca vi a indicação, eu já vi de roupa, tá? Mas se achar alguma coisa, depois você me fala.
Quando vocês trouxeram, os químicos, geralmente, eles vão ter essa propriedade de fazer uma desinfecção de alto nível, né? Nós temos também a desinfecção de baixo nível e desinfecção de nível médio. Então, o que é isso? É a quantidade de micro-organismos que eles conseguem eliminar. Então, o de alto nível, ele consegue eliminar alguns esporos, um número bastante importante, não é? Mas não é igual à esterilização. A gente ainda está no processo de desinfecção. A gente só consegue falar que um material é estéril se elimina todas as formas de micro-organismos, incluindo as formas esporuladas. Então, a desinfecção de alto nível consegue eliminar alguns esporos, mas não são todos, tá bom? Então, revisando, para a gente não ficar maluca, né? Que nem a carinha da menininha aqui. Olha só, o material passa pelo processo, e as etapas do processo, né, além de outras, mas vou fazer aqui de eliminação dos micro-organismos da superfície. Então, os principais passos é a limpeza manual mecânica. Então, eu tenho, na limpeza, como eu falei para vocês, dentro da sala operatória, às vezes tem os detergentes enzimáticos que são colocados na água e já vai um container para fazer emoliência daquelas secreções que estão no instrumental dentro da sala. Põe no carrinho e já coloca dentro desse container e já começa o processo ali de limpeza. Dentro da CME eu posso ter máquinas que vão ser máquinas lavadoras de materiais, artigos hospitalares. Igual nós temos os tubos que são chamados traqueias dos ventiladores mecânicos, que precisam ser muito bem lavados por dentro. E essas máquinas que são lavadoras desses artigos, elas aquecem a água, se o material não tiver nenhuma contraindicação, também coloca-se produtos químicos nessa água, então a limpeza é bastante efetiva também. Então, a parte de limpeza mecânica, né? A desinfecção foi o que eu falei para vocês também. Aqui, no caso da limpeza, nós vamos remover micro-organismo, somente, né, ali, o material orgânico mesmo no material. Já na desinfecção, eu já tenho produtos que vão matar bactérias, vão matar fungos, vão eliminar um percentual grande de micro-organismos naquele material. Então, eu tenho desinfectantes que são de baixo nível, de médio nível e de alto nível. Então, quando a Isabela colocou aqui, os fenólicos, eles são de médio, né, baixo nível e intermediário. Enquanto que o glutaraldeído, ele já é um desinfectante de alto nível, tá? A Simone colocou também o álcool, ele também tanto serve para limpeza como desinfecção. Mas quando a gente usa o álcool, geralmente fala que a gente está fazendo desinfecção. Faço desinfecção do meu estetoscópio, não é? Do meu, principalmente os materiais que nós usamos para as nossas práticas, né? Lá do termômetro, nós podemos fazer desinfecção dentro da sala operatória, do carrinho, do anestesista, que é o que vai. Tem lugares que eles usam outras soluções, mas é o que mais é usado é o álcool mesmo, tá? Mas o álcool não deve ser usado em cima de matéria orgânica. Tem que se remover a sujidade, o sangue, o que for, fezes, urina, aí vai com o sabão para então faz a limpeza primeiro, que seria o mais efetivo para que ele consiga fazer uma desinfecção boa. E depois que eu vou com álcool a 70 naquela superfície, tá bom? Tá, isso, tá? A gente tem aqui, a Renata trouxe Optogerme Oxkill, é uma também, lá, são produtos de limpeza hospitalar e desinfecção. Então, nós temos, para superfícies fixas, artigos não críticos de hospital. Então, o que não crítico quer dizer? Não é aquele instrumental, ele pode ser usado em outros, né? Que são superfícies, no caso, a gente está falando, tá bom? Então, são produtos também que vão, né, aí
Tem princípios ativos como peróxido de hidrogênio, quaternário de quinta geração. É um universo, tá, gente, essa questão. Mas ele é usado para limpeza e desinfecção, o mesmo produto. Ele pode ser para limpeza e pode ser para desinfecção, tá? Do ambiente hospitalar e superfícies, porque ele só vai ter indicação para materiais, artigos que não são críticos. E o que, que é não crítico, gente? A mesa, o colchão, o que não está em contato com pele não íntegra, né? Se for o colchão, se for superfície de mesa, tá? Então ele vai ser usado em pisos também, ok? Maravilha, gente. Agora, a esterilização, eles falam também, né, que o glutaraldeído, ou tem outros, formaldeídos, aldeídos que se fariam a esterilização, só que eles não fazem completa. Tem que ficar muitas horas, tem que ter uma garantia muito grande, tem que ter um controle. Então, por isso a gente não arrisca, né? Então, a gente faz mais a desinfecção e aí tem essa questão que eu falei para vocês, alguns materiais termosensíveis que são imersos nessas soluções, mas ele não consegue eliminar todas as formas esporuladas, né? A gente tem aí uma desinfecção de alto nível. A gente só vai conseguir a esterilização com o método físico, né, o método químico, mas aí tem que ficar exposto muitas horas. E também depois, quando eu tirar desse método químico, eu tenho que enxaguar com água estéril, não pode ser com qualquer água para tirar esse material. Então, geralmente vai usar mais para materiais semicríticos, né? Aqui. E temos os métodos físico-químico, que é o mais efetivo, né? Para materiais que são termosensíveis. Aí, como eu falei para vocês, é uma autoclave com baixa temperatura, usando a autoclave com baixa temperatura e conseguindo também jogar em cima do material lá os produtos químicos para os dois processos eliminarem todas as formas de micro-organismo, tá? Ok, então assim, a dimensão do processo, não é? Recepção, limpeza, secagem, avaliação, que é a inspeção, preparo lá, né, acondicionamento, esterilização, desinfecção e o armazenamento para distribuição. Então, esse é o processo do produto para a saúde, todos os materiais que são reutilizáveis. E dentro desse fluxo unidirecional que a gente vê dentro lá da nossa CME, a gente tem a área que é considerada suja, por isso que eu falei para vocês, o profissional que assume o plantão em uma dessas áreas, ele não pode trocar naquele dia. Lógico que se houver intercorrência, mas ele vai ter que ir lá no vestiário, tomar banho, trocar de roupa, né? E para depois ele ir para outra área dentro da SME mesmo. Então, aqui, a gente tem a área suja, que é a recepção e limpeza dos materiais. Eu tenho a área limpa, que aqui o material já foi removido, né? A matéria orgânica visível. Então, aqui a gente vai preparar e vai fazer a carga para autoclave. Gente, tem assim um negócio unidirecional interessante, que tem umas autoclaves que você coloca de um lado e sai, aí a pessoa tira do outro lado. Tem muita tecnologia nessas áreas, viu? E temos a área estéreo, onde está armazenado o material que foi esterilizado para distribuição, tá? Então, evitar o cruzamento de artigos sujos com limpos e esterilizados não deve acontecer. E também do pessoal, como eu falei para vocês, não pode pessoa que está trabalhando lá na área estéreo ir aqui para a área suja, tá? Então, é importante sempre a gente ter esse entendimento. E vocês, gente, também, todos os estágios, né, do curso de vocês ofereceram. Lógico que eu estou falando aqui de uma realidade que a gente vivia e que eu espero que seja, né, no ano que vem, claro. É uma realidade onde vocês vão para a CME, né? A não ser quando a gente não consegue campo mesmo. Mas, de qualquer forma, tem a CME até de algumas unidades básicas que dá para entender direito como é esse fluxo. Então, vocês estando no local, vocês vão fazer todo o processo, é bem interessante acompanhar todo o processo. Só revisando mais uma vez, ontem eu mostrei para vocês aqui como que o profissional tem que estar paramentado na área de maior risco, né, que é a área suja. Ele tá com luvas, avental de plástico, né, aqui a roupa com... Oi? Oi, Natália. Oi? Você pode voltar só um pouquinho, por favor, no slide? Claro. Obrigada.
Uma coisa que eu não coloquei também ontem foi a questão de uso de fones, tá, gente? Porque as máquinas, às vezes, elas fazem muito barulho. E tem as máquinas também para tirar, que usa com ar comprimido, porque tem borrachas, nós temos, né, circuitos de oxigênio e tal, e é usado para secagem na parte interna. E aí faz muito barulho essas máquinas, então tem que usar o fone de ouvido também, porque senão a pessoa com o tempo vai estabelecer, né, alguma disfunção ali do aparelho auditivo, então é importante também, tá? Pode passar, Renato? Pode, Natália, obrigada. Nada. Aí a gente tem aqui, ó, o face shield, né? O próprio óculos, não quer dizer que eu vou usar um ou outro. A luva, os fones, né? O avental, o sapato também que deve ser emborrachado. E o avental, tá vendo? Ele é todo fechado, só aberto aqui nessa parte de trás. É o jeito certo da pessoa trabalhar, tá? Mas a gente não vê muito 100% às vezes. Aí temos aqui que eu mostrei para vocês ontem também, né? As lavadoras ultrassônicas. Então, elas vibram essa placa aqui embaixo e tem líquido, né? Os instrumentais estão imersos no líquido. Então, ela faz a vibração e aí ela. Não, desculpa, essa daqui, perdão. Aqui é só um container. Aqui, ela faz a vibração, ela é ultrassônica e ela para remover os micro-organismos do material, tá? Então a gente tem aí essa limpeza. Voltando só para mostrar para vocês que essas lentes, até mesmo que são usadas em estética, são usadas também para inspeção. Temos outros tipos, né? Quanto menor o material, o artigo hospitalar, mais tecnologia tem que ter. Então, aqui é uma lente mesmo acoplada, né, a tela de computador para poder estar vendo que são lentes intensificadoras. Então, coloca no instrumental e aparece no computador, tá? Aí você consegue ver se tem alguma sujidade ou alguma inaptidão do instrumental, né? Tá estragado. Aí, como eu falei para vocês, tem aqui a parte da secagem. Tá vendo isso aqui que é traqueia? Parece uma traqueia mesmo. Uma borracha, né? Onde o ar passa dos ventiladores mecânicos. Então, isso aqui tudo, ele tem que ser imerso em produto desinfectante de alto nível, não é? E também passa por lavadoras, como eu falei para vocês antes, né? As lavadoras que já vão com material porque ele é termosensível, ele não aguenta autoclavagem, tá? Então a gente tem que ser uma desinfecção de alto nível. Então a gente tem aqui, aí tem uma régua com ar comprimido, aí conecta nesses materiais para poder fazer a secagem, tá? E deve ser um ar também filtrado, né, isento de qualquer particularidade que venha comprometer aí para não ficar com resíduo para ir para o paciente, tá? Então, a gente tem a área limpa, que aqui no caso elas estão colocando ou tirando, tá? Aqui seria uma lavadora, gente. É como se fosse uma lavadora de cozinha, vem água de tudo quanto é lado, a água aquece, põe produto químico e já ajuda, né? Que são materiais termosensíveis, que não dá para ser autoclavado, tá? Esses frascos de umidificador, tudo. Aí aqui o empacotamento nós já falamos um pouquinho no começo da aula, né, fazendo uma revisão, são os mesmos materiais que eu mostrei para vocês lá, e vocês vão ter aula prática também de empacotamento, vocês vão pegar os instrumentais que tem lá, nós temos pinças hemostáticas, então dá para fazer kit de curativo, para vocês verem como é, tem papel grau cirúrgico, eu só não me recordo, porque a seladora que nós temos lá, ela tem um pequeno problema que ela é para um outro tipo de artigo, que é da farmácia, a gente compartilha, mas dá para vocês entenderem como é o empacotamento no papel grau cirúrgico. Aí são as caixinhas também, se eu não me engano, tem algumas caixas. Aí vocês vão fazer prática disso, tá? Da parte de dobrar também tem aventais dentro lá no Senac tem os aventais, dá para vocês verem como dobra o avental cirúrgico, sabe?
Aqui são os lápis, ó, que a gente viu lá na sala operatória quando chega, lembra da paramentação cirúrgica, né? Então, aqui é o profissional fazendo todo o empacotamento para ir para a autoclave, para esterilizar, para essa roupa. Aqui tudo é algodão cru, né, que eles falam. Quer dizer, é algodão cru. Aqui é uma outra linha de preparo dos materiais, aqui já são instrumentais. Então, a gente tem, pode ser que sejam os mesmos profissionais, mas não faz tudo de uma vez, né? A gente tem uma organização do serviço. Então, vai lá, prepara as caixas de instrumentais, outra hora prepara pacotes de gaze, compressa também, que faz para esterilizar, e depois também faz as roupas. Então, tem toda uma programação que vai ali obedecer dependendo da organização da CME. Então, aqui uma área bem ampla, né? O profissional bem, ó, sentado. O ideal seria ter também, né, a questão de ergonomia, um apoio para os pés, mas aqui a cadeira faz esse papel. E aqui são os profissionais, você vê que é roupa privativa, né? Não, são roupas também especiais para esse setor. E os equipamentos de esterilização, a gente tem que respeitar a capacidade oferecida pelo fabricante, porque deve deixar o espaçamento. Então, aqui é uma autoclave, aqui é toda a parte que faz a programação, os materiais são dispostos, né, aqui, ou vem com grades, ó, tá vendo? Põe dentro das grades, tem que ter espaçamento entre os materiais, e eles são aqui introduzidos e colocados dentro da autoclave. Um minutinho que eu... Deixa eu só aqui. Tá certo. Só um minutinho, gente, que eu pensei que eu tinha passado um vídeo, mas é depois mesmo. Aí a gente tem a esterilização, que é justamente isso, eliminar toda a forma de micro-organismo presente em qualquer objeto, né? Aí de forma genérica, mas falando do cirúrgico, né? Faz com que o ser humano ou animal se torne estéril na operação que torna o indivíduo estéril. Aqui falou de todos os sentidos, né? Que é de esterilização. Mas o que a gente faz é eliminar esses germes ou micro-organismo presente em qualquer objeto, tá? Seria a esterilização. E aqui algumas autoclaves, né, que vocês virem, que tem modelos diferentes, tá? Mas que são aí, e elas são numeradas, tem a série, sai como quando entra a carga, que eu tô falando aqui, por exemplo, ela tá pondo uma carga. Vocês veem que o pacote não pode ter pacote um em cima do outro, tem que ser os pacotes dispostos para que o vapor passe e possa entrar em todos os instrumentais. Então, ela gera um ticket, né, que vai estar, todos esses materiais que entraram nessa autoclave, eles vão ter o número do lote, que foi o dia, a hora e qual autoclave que foi feita a esterilização, porque isso é um controle também da qualidade do equipamento. Antes de colocar dentro da autoclave, há uma conferência dos materiais, que são duas profissionais conferindo os materiais, né? Se estão com as identificações, se as embalagens estão íntegras. Aqui também, ó, fazendo todo, quantos pacotes que estão entrando, ó, o espaçamento, falei para vocês, tem os encaixes também, para eles ficarem em pezinho para o vapor passar ao redor das caixas, tá? Aqui tem um lugar também de armazenamento, então, que são em tipo colmeias, né? Não sei como chama isso aqui, mas me lembra colmeia. Os materiais separados, né? Por clínica ou por exemplo, uma área tem só material de oxigenoterapia, outra instrumental, então se organiza para facilitar aí o fluxo. Aqui, como eu falei para vocês, tem hospitais que a CME, ela tem uma divisão que às vezes uma lateralzinha daqui atende o centro cirúrgico, sabe? E aqui atende o hospital em geral para retirada dos materiais. Então, é um local de circulação limitada de pessoas, manipulação mínima e cuidadosa das caixas, tá? Agora eu vou passar para vocês um vídeo. Até aqui, gente, ficou alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Sim, não, talvez. Ó, eu tô pondo o vídeo para vocês. Tá ótimo. Obrigada, Letícia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos especiais, que eles não são processados igual a uma pinça, uma Kelly, né? Não passa por esse processo. Por quê? Ele não aguentaria, iria danificar o equipamento.
Então, vou falar de produtos especiais, por exemplo, endoscópios gastrointestinais. E esse vídeo que eu postei para vocês vai falar, né, de uma empresa que faz a desinfecção de alto nível. Então, preste atenção aí para vocês guardarem bem. Por quê? O endoscópio, ele não tem como ser esterilizado, porque a fibra não resiste a altas temperaturas. Então, esses materiais, alguns materiais oftálmicos, né, materiais de videocirurgia ou de cirurgia robótica, eles são sensíveis. Então, ou você pode levá-los para fazer um processo físico-químico, ou eles são feitos aí a desinfecção de alto nível. Como o endoscópio, ele vai ser, porque é considerado tubo digestório, ele não é um ambiente estéril, né? O tubo digestório, ele é um ambiente, desde a nossa boca até o nosso ânus, ele é um ambiente que ele vai ter micro-organismos naquele local. Então, não é igual, por exemplo, a nossa via urinária, que é estéril, né? Desde a uretra até a bexiga, os uretérios, o rim. Então, é uma área toda estéril no nosso corpo, é uma parte anatômica toda estéril. Então, a questão vem aí, né? Mas existem alguns problemas aí. Depois a gente discute. Assistam, então, e a gente já volta, tá bom?
Ah, legal, Renata. E aí, o que você achou? Eu achei maravilhoso. Primeiro, é aquele aparelho de fazer o exame de Endoscopia. endoscopia, né? Ele é limpo mecanicamente, depois Isso, ele passa por uma máquina lavado que é lavada isso, por ultrassônico, isso, depois ele é levado a uma máquina de desinfecção com produtos químicos. Depois de isso. seco, ele é colocado em outra caixa, que na primeira caixa que ele é colocado, ela está com uma etiqueta vermelha. Aí depois desses processos, depois de seco, ele é colocado dentro de uma caixa com etiqueta verde. Uhum. Ok, maravilha. Só uma coisinha, vamos ver o jogo dos 7 erros, né? Tá vendo, Jennifer? Muito, muito importante, né? Obrigada, Sol, também, que assistiu. Veja bem, vamos pensar no jogo dos 7 erros. Vocês viram? Tá certo o processo, tá certo. Só que tem uma fala da moça logo no começo do vídeo que não foi de encontro para a pessoa leiga. Ela escuta e ela entende, ela não sabe a diferença. Qual foi a fala? Vamos ver se vocês. Estou devendo um monte de chocolate aí para vocês, né? Quando a gente se encontrar. Mas qual foi a fala dela que destoou com o processo que houve do material? Então, é um material delicado, né? Que ele não pode ser autoclavado. E aí? Qual foi a fala da moça no início do vídeo que não foi coerente com o que foi mostrado no vídeo? Eu vou falar porque a gente não presta muita atenção mesmo depois que vocês assistirem de novo, tá bom? Ela fala assim: ah, vocês vão ver o processo de esterilização. Foi esterilização que foi mostrada no vídeo? Foi esterilização, Natália? Ela falou assim: ah, vocês vão ver isso mesmo, gente. Ela falou assim: ah, vocês vão ver o processo de esterilização. Foi Isso. esterilização que foi mostrada no vídeo? Não. Não, não foi. Foi uma desinfecção, não é isso? Isso. Geralmente é uma desinfecção de alto nível, com glutaraldeído e tal. Mas é importante a gente entender qual a diferença. Eu deixei a propósito mesmo para vocês verem que não foi feita esterilização. Foi uma desinfecção de alto nível. Compreenderam, tá? Alguma dúvida para quem assistiu o vídeo, assim, do entendimento? Tá? Então é isso. Foi feito muito bem a lavagem mecânica. Depois mostrou que foi uma outra lavagem com produtos químicos, né? Eles usaram ali, usam escovinhas internas para lavar o endoscópio. Tem a pistola de ar comprimido, né? É verdade, eu acho o máximo, Simone. Eu já parei até de, eu não aguento quando não, e o pessoal fala assim: "Não, eu já esterilizei o sapato". Eu falei: "Aham". Então você já sabe bem a diferença entre o que é esterilizar. Aham, passa na TV. Ah, já esterilizou, já vi repórter, gente, falando que já esterilizou a mão. Eu falei: "Nossa, então a mão ficou toda queimada, né? Já não tem mão, porque não tem como esterilizar a mão. Nós fazemos a lavagem das mãos e fazemos a desinfecção, né, com o álcool a 70, ou álcool gel, né? No caso, que ele é menos agressivo para as mãos, então, para a nossa pele. Exatamente, é verdade. A pessoa enfia a mão no autoclave, vai esterilizar a mão, pá, caiu, né, dura. 130 e lá vai pedrada, graus de vapor saturado, vai arrancar tudo o couro, né? Vai ficar só o osso, aí esterilizado. Então, assim, existem. é, existem. Vocês colocarem bem na cabecinha de vocês o que é a diferença. Em tudo, tá? A gente está falando aqui de materiais, mas em todos os processos em saúde, existe essa diferença do que é limpo, do que é desinfectado e o que é estéreo. E muito mais presente aí no processo dos materiais, tá? Então, esses materiais sensíveis, ali eles têm o próprio local, mas assim, você fique muito atento. Qual outra coisa que me chamou a atenção nesse vídeo? Vamos ver se vocês também assim
Depois vocês assistam novamente. Outra coisa que me chamou a atenção é uma empresa privada fazendo propaganda, né, do que eles oferecem de vantagem para que as pessoas não tenham medo de usar o endoscópio. Mas o que chama atenção, logo no início do vídeo também, é a quantidade de pessoas, né, na recepção. Lógico que ali pode ser consultas, podem ser, mas assim, fiquem sempre atentos com a estrutura. Eu já tive profissionais que trabalham assim internamente nesses locais, né, gente? Porque tem um tempo para esse material. Vocês viram ali? Vocês acham que é rápido lavar, fazer a desinfecção, pôr no aparelho? Tem um tempo que o material tem que ficar exposto, né? Você viu ali o glutaraldeído? São 30 minutos minimamente, para realmente ser efetivo. Então, tem um fluxo muito grande de pessoas. Será que eu tenho pessoas lá nos bastidores que estão fazendo o processo tudo direitinho? É uma questão para nós pensarmos, tá? Infelizmente. Mas é em tudo, né? Desde uma cirurgia que a gente vai fazer até um exame aí, né? Então, assim, tem um lugar que tem um fluxo grande de pessoas. Você dá vontade de falar assim, né? Nos restaurantes hoje a gente pode visitar a cozinha, né? Mas eu posso visitar o seu local onde vocês fazem, né, aí a desinfecção do material, sua CME, né, vamos dizer assim, mas é dispensar. Então, essa resolução, ela vai falar sobre os requisitos das boas práticas, né, para o serviço de endoscopia, e vai falar, porque são vias de acesso, né, ao organismo por orifícios, exclusivamente naturais. Então, anal, né, a gente também tem a broncoscopia, temos a endoscopia, agora broncoscopia, por exemplo, né, já é um problema, porque a gente tem aí um ambiente estéreo, né, que é o nosso sistema respiratório. Então, aqui eles só trouxe um recorte, só um pedaço dessa RDC, que vai falar que o serviço de endoscopia tipo 1, que não utilizar no processamento produtos químicos para desinfecção de alto nível, deve possuir, né, uma área para processamento de equipamentos, acessórios e outros produtos para a saúde com os seguintes itens. Então, cuba de lavagem, bancada lisa, ponto de água, tá? Então, aqui seria o serviço de endoscopia tipo 1. E a gente tem que também ter um sistema de climatização adequado, o ambiente tem que ser limpo, promover exaustão, ter arte de reposição, né? Então, isso aqui tudo são os critérios que estão dentro dessa RDC para os serviços que oferecem aí exames de endoscopia. E aí coloquei aqui também o de robótica, né? Mas também vai ser aí, tipo, legislações próprias para a desinfecção, principalmente da Anvisa, né? Quais produtos que podem, e é todo um protocolo, tá, gente? Ok, até aqui? Tranquilo? Como que era no passado, né? Água morna, Solange. Caracas, desde que começou a CME, agora assistindo a terceira parte hoje. E, gente, eu tô passada. Era água que, ó, você sabe que as seringas no começo era só água morna, as seringas de vidro. Passava água morna e fazia medicação no outro. Eram seringas reutilizáveis, assim, não passava água morna. Justifica-se, né, as mortes. Sim, sim, Solange, demais, né? As pessoas morriam muito por infecção. Pessoas jovens, tal, por causa do desconhecimento desses micro-organismos nas formas mais resistentes. E no começo a gente tinha o éter, tinham poucos produtos químicos, né? E a partir do momento que descobre-se aí esse micro-organismo, as formas mais resistentes, começa a atuar e trabalhar para a eliminação. Então, hoje você tem uma série de junção de produtos químicos que vão conseguir matar tanto formas fúngicas, né, do micro-organismo, como viral, como bacteriana, porque cada um tem a sua resistência. Porque ele é frágil na cápsula, no RNA, no DNA, né? Então, todos esses elementos químicos, eles vão atuar para matar, né, esses micro-organismos.
Mas era complicado. E outra coisa, viu, Solange, e demais meninas também, não é só antigamente, né? A gente pensa nos lugares que tem muito deficiência, e vamos pensar em África, né? Até Lugares mesmo no assim, nosso né? país, lá para Sim, cima, sim. sabe? Lá no norte, nordeste. Sim, no Nordeste eu já trabalhei em unidades que não tinha autoclave, era estufa. A gente usava aquele papel, era um papel que parece papel de pão, até Sim, esqueci o nome, o Kraft. sim. A gás era esterilizada, comprava um pacote grande de gás, aí era na estufa. Aí, assim, eu já trabalhei em lugares assim. Aí você não consegue nunca melhorar um curativo, né? Uma lesão lá grande, porque o material não tem esse rigor. A gente não tinha um acompanhamento técnico. Assim, ou funcionava, quebrava. E, assim, a população é muito deficiente economicamente e vai, né? Faltar muito produto nessa área de. A gente. É complicado. Aí o que faz no máximo, por exemplo, eu tenho um curativo que precisa ser feito com técnica estéreo. A gás precisa ser estéreo e tal. Eu não tenho aquelas gases de pacotinho. Ela vem do fabricante naquele pacote grande, mas o certo é a gente fazer pacotes menores, né, para esterilizar. Às vezes vinha naquele pacote grande e usava daquele jeito, porque o que tinha é melhor do que o que ele tem em casa, que não tem nada. É custo-benefício, entendeu? Nossa. Mas é de ficar parado de boca aberta. Renata, é de ficar preocupada, né? Mas tudo é o tubo, né? Entradas e saídas. Mas, assim, é de se preocupar muito mesmo. Eu já comentei com vocês, eu não sei se foi com vocês, se foi, me perdoem, que eu também estava numa cidade pequena, gente, 11 mil habitantes, né? Uma cidade do Nordeste, no semiárido da Bahia, e lá a gente começou, na unidade que eu estava, a gente começou a ter muitos casos de hepatite B. Eu já comentei com vocês isso? Só me falem, porque a gente já está um tempo junto. Começou a ter muito caso de hepatite B. Aí a gente foi fazer uma investigação. E depois de muito se investigar, porque tinham duas unidades. Aí tinha a médica que trabalhava, eu trabalhava com ela, que é minha amiga até hoje, né? E tinha uma outra unidade que tinha um médico também. E a gente começou a fazer uma investigação. Eu tinha uma outra enfermeira também. E aí a gente foi ver que os pacientes que estavam apresentando hepatite eram pacientes que frequentavam o mesmo dentista. E aí, qual a conclusão de vocês? Jesus amado. Os materiais do dentista não estavam sendo feito o processo de esterilização corretamente, né? Gente, mas que absurdo isso, Natália. Absurdo, absurdo. Gente do E aí, céu, um assim, profissional. população pobre, população que vai processar, aí o cara pega e faz o quê? Ele sai da cidade e vai para outra. Infelizmente, gente, isso acontece mesmo. Você vai pensar em norte do país, população ribeirinha, não é? Para chegar a uma atenção básica que seja de qualidade, gente, não é o que a gente tem numa cidade como Campinas, né? Não, nunca que a gente reclama quando, ai, não me deram só 2 pacotes de gás para fazer curativo em casa, né? Enquanto lá não tem nada. E para chegar ao acesso a essas coisas, superfaturamento, corrupção, a gente fica muito, né? Muito preocupado. É uma questão de sobrevivência pela sorte mesmo, né? Porque tem um propósito mesmo para a vida da pessoa, porque em aspectos gerais isso é muito sério, essa questão de usar um material contaminado no outro, né? Quando eu falei para vocês sobre os explantes, que tem quadrilhas que atuam nisso. Ó, eu já presenciei, gente, assim, de ver, e você não acredita, não. Sabe aquela coisa que você vê assim, alguém sendo assaltado na sua frente, você fala, não tô acreditando nisso. Eu tinha um hospital, é verdade, mas a gente fazer a nossa parte com responsabilidade e também conhecer, viu, Renata? Que é um direito seu. Se você vai fazer um exame em um local e você quer saber da credibilidade daquele lugar, tudo antes de fazer, você tem que investigar, ver direitinho, porque é a sua saúde.
Numa dessa, você adquire uma doença. H. pylori, gente, tanta gente já teve casos assim, porque na clínica tal também, um monte de paciente teve H. pylori. Por quê, gente? Não faz a desinfecção correta do equipamento. Utiliza e vai passando, né, lá de uns para os outros. Outro equipamento também que tem que tomar cuidado é espéculo vaginal, porque não faz o processo direito. Aí usa o espéculo vaginal de uma mulher no outro, a tricomonas, doença sexualmente transmissível. Aqui, lembra lá do biofilme, o material, se ele não for feito o processo todo correto, ele é um fômite, ele passa, né, doença de um paciente para o outro. E aí, quando eu voltando a falar, desculpa, me perdi, eu estava falando sobre. No Hospital Geral da Clérice Andrade, lá em Feira de Santana, fica aqui em off, né? Mas isso aqui foi noticiado, tudo. Eu supervisionava estágio lá na parte de observação lá, que era um mistão, que parecia um cenário de guerra, né? Acho que eu já até contei para vocês. E aí, não sei como é que chama aquele carrinho pequeno, que parece um fiorino, né? Que tem uma parte atrás de compartimento. E eu vi sempre um fiorino lá na frente. Só que depois a gente veio descobrir que o funcionário de dentro do hospital estava desviando materiais, gente, do hospital, colocado dentro dessa fiorina e vendia, roubava literalmente do hospital materiais, né? Insumos do hospital. E depois foi noticiado tudo. Então, a gente tem uma série de coisas que vai de encontro ao caráter, a coisas terríveis, né, que a gente vê na área da saúde que põe em risco a população em geral, tá? Mas foi esse caso, aí depois a gente conseguiu controlar tudo, aí parou de aparecer os casos de hepatite, mas o cara também, o dentista, mudou da cidade, né? Aí não sei para onde que ele foi fazer aí os danos dele, né, em outro local. Então é isso. A parte do processo, a desinfecção de alto nível de materiais que são termosensíveis, então o endoscópio tem toda uma legislação. Então, é verdade, exatamente, Simone. Não pensar nos outros. Porque é tão complexo, né? A gente, se for discutir essas questões. É uma pessoa mau caráter, né? Não adianta. A pessoa, ela é um mau caráter. Ela é uma pessoa que ela só visa o bem próprio, isso que você falou. Uhum. Dinheiro, né? Natália, você já ouviu falar, alguns anos atrás, que médicos da ortopedia estavam vendendo próteses? Então, é isso que eu ia falar mesmo, Renato, foi bem lembrado. Eu estava falando do explante. Então, não tem quadrilhas que atuam nisso aí, captando essas peças que são É, retiradas gente, que absurdo, e pelo amor de revendendo? Deus. Por isso que Sim, tem que fazer aquele processo de descaracterizar a peça, entregar para o próprio dono, né, no caso do paciente, ter todo um controle, porque tem quadrilhas que agem nisso. em Pegam as tudo quanto é peças e lugar, gente. revendem. Você acha que é absurdo, gente? É, é, total, né? Mas tem de tudo, né, gente? Mas vamos deixar, vamos pensar na saúde de qualidade que vocês vão fazer, vão ter oportunidade, né? Vamos pensar além, né? Que existe lugares bons, coisas boas também que ocorrem, mas existe o mal também, a gente não pode estar alheio a ele, né? E a gente não fazer parte desse clube do mal. As propostas vão surgir, né? Não diretamente, mas indiretamente, para que você não procure fazer as suas práticas de maneira adequada e correta. Para que você está tão preocupado? Tua mãe era assim no começo, né? Ontem começou um rapaz no hospital lá onde meu pai estava, e ele falou que era o primeiro dia dele, não, segundo dia dele. E eu já notei que era porque ele deu uma atenção tão grande à parte dos sinais vitais. Aí eu falei assim, ele é novo. Que pena, né? A gente pensar isso deveria ser. Aí ele veio e confirmou, ele contou para mim como foi o processo. E aí eu falei, muito assim, educado ele. Aí eu falei, aí eu falei para ele, espero que você continue sempre assim, atencioso, não é? Da maneira que você está começando agora. E era o primeiro emprego dele ali na área da saúde. E é assim, essas coisas, né? Não mudem o que vocês são, porque o meio oferece oportunidades ou vantagens em se fazer de qualquer jeito o serviço. Como que a gente vai fazer o controle desse processo? Né? Nós temos os indicadores.
Então, todo esse processo que nós falamos, da limpeza, da desinfecção ou do preparo, né, da esterilização do material, ele tem como nós sabermos, porque não tem como a gente ver o micro-organismo, não é verdade? Eu vou olhar o material, eu vou saber se tem ali um Staphylococcus aureus, se tem algum tipo de micro-organismo, não tem como eu ver, porque é só com microscópio. Mas tem os indicadores que vão dar a certificação das empresas que aquele material foi realmente feito o processo correto, tá? Então, nós temos, eles são chamados indicadores do processo. Eles vão demonstrar a eficácia dos métodos de esterilização, né, que podem ser mecânicos, químicos ou biológicos. Então, esses indicadores, eles podem ser nessas classes: mecânico, químico ou biológico, tá? Vocês querem que eu dê uma pausa ou a gente pode prosseguir? Está na metade, assim. Agora são mais os indicadores. Quer dar uma pausa, tomar uma água? O que vocês me dizem? Silêncio é sim? Pode seguir? Então tá. Então eu vou seguir, tá? Para mim também tá tranquilo. Se vocês ficarem cansadas, vocês me falem, tá bom? Já tá terminando. Os indicadores mecânicos, né? Ele vai ser o monitoramento do tempo da autoclave, do aparelho lá que tá fazendo, né? No caso, a esterilização. Então, a gente fala mecânica, a gente vai ver a temperatura, a pressão, os relatórios impressos, computadorizados. Como eu falei para vocês, sai um ticketzinho, como se fosse um extrato bancário da autoclave, falando se eles estão tudo funcionando corretamente, monitorando o tempo, a temperatura, a pressão. Então, isso aqui é um indicador mecânico. Já o indicador químico, ele vai ter diversos tipos, tá? Que é esses aqui que são os mais que a gente tem. Como eu falei para vocês, quando abre a caixa do instrumental, vai estar esse indicador lá dentro da caixa. Tem o indicador fora da caixa, comprovando que o material foi esterilizado. E tem os indicadores biológicos, que eles indicam que a esterilização foi efetiva através da inativação de indicadores com contagem prévia de esporos viáveis conhecidos. O que é esporo? São as bactérias que são expostas e para ver se realmente elas morrem ali mediante o processo, tá? Então, a gente tem esses três tipos de indicadores. Voltando ao indicador físico-mecânico, é monitorar o funcionamento adequado dessa autoclave, desse aparelho. Então, será que ele está verificar o tempo se está sendo correto, se a temperatura está chegando à temperatura adequada, se a pressão durante todo o ciclo está acontecendo regularmente correto. Registro manual, né? A impressora também, a gente pode fazer o registro desses itens, né, que aparecem no monitor lá da autoclave, ou pode ter impressora acoplada que vai sair lá todos os testes, né, que são os indicadores do funcionamento físico dessa autoclave. E o sistema de dispositivo eletrônico também, que apita, aciona quando está algum dano ou quando está funcionando corretamente também, tá? Cada equipamento tem uma tecnologia. Os indicadores químicos já vai ser uma outra classe de indicador para dizer se o material foi realmente feito certo ou errado, o processo de esterilização. Então, classe 1, a gente vai ter, ele é usado em pacotes, containers, né? E deve ser individual e mostra que foi feito uma exposição à esterilização, tá? Ele é de uma complexidade menor, esse indicador. Essa fita zebrada. Então, o pacote, quando a gente fecha o pacote, a gente pode colocar um pedaço só, não precisa fechar todo o pacote com a fita zebrada. Pode ser só um pedaço. E ela muda de cor. Quando deve ter acontecido alguma coisa aqui perto, porque já passou várias viaturas. Aí o que acontece? Ela, quando está sem utilização, ela é, né,
só tem a marquinha aqui. Quando ela entra na esterilização, mostra que o processo ocorreu, ela vai ficar assim, acinzentada. Quer dizer que realmente chegou na temperatura o pacote. Mas isso é externamente. Isso aqui, esse indicador, ele não garante lá dentro do pacote. Ele garante que o pacote foi submetido à esterilização. É um indicador químico. Já o indicador de classe 2, ele já vai, né, ser mais específico. Ele vai definir padrões para esterilizadores e processo de esterilização. Então, ele vai ser lá colocado dentro de um pacote, muitas das vezes é feita a testagem do equipamento, né? Então, aqui, ó, tem um pacote de campos cirúrgico. Ele tem que ser preparado dessa maneira. Aí pega uma folha do Boedic, então chama Boedic aqui, e coloca no meio do pacote, coloca aqui em cima, né, todos esses campos. Aí vai ser fechado ao pacote, que vocês também vão aprender a fazer, né, direitinho, com as dobraduras, e ele é fechado. Aí aqui fora, tá vendo? Foi colocada a fitinha zebrada. Tem que pôr o nome de quem preparou, tudo direitinho, né? O que é esse pacote, tudo vai na fitinha. Foi autoclavar. Então, muitas das vezes faz o Boedic para ver a qualidade do equipamento também. Aí ele tem que mudar de cor todinho. Se ficar um ponto dele, quer dizer que está falhando o processo de chegar o vapor saturado lá no material, tá? Então, a gente tem, ele é de classe 2, ele vai medir a eficácia do sistema de vácuo em autoclaves com sistema de vácuo. Então, a gente tem aí dois tipos disponíveis, tem a folha e o pacote pronto, tá? Vem a folha ou tem um pacotinho já, eu não trouxe a imagem, aí você coloca o pacote todo para ele fazer a testagem. Então, se acaso ele tiver, né, as cores amarelas no teste em questão indicam que não houve completa remoção do ar, né? Então, precisa passar por manutenção a máquina, porque está comprometido aí, não está assegurando a esterilização do material. Então, a gente tem aí, tá vendo? Pontos que não, porque ele tem que ficar todo na mesma cor. Se ficou com algum ponto amarelo, é porque não está correto o funcionamento do equipamento. Então, esse é um indicador classe 2, tá? Já o indicador classe 3, ele vai ter só um único parâmetro. Ele vai verificar, né, a exposição a um ciclo de esterilização a um vapor específico, né, do parâmetro escolhido. Então, eu indico lá no meu equipamento o que eu quero testar. E ele só vai fazer, né, ele é monoparamétrico. Eu quero testar a temperatura, então ele só testa um por vez. Ele não testa todos os processos lá do equipamento, tá? E o 4, ele já é multiparamétrico, ele já vai ver, né, 2 ou mais parâmetros críticos. Então, se o vapor está adequado, se a temperatura está adequada, mas também não são todos, ele vai fazer 2 ou mais, né? E vai ser especificado os parâmetros escolhidos. Então, você que manipula lá a autoclave vai escolher. Eu quero verificar o vapor, a temperatura, tal, e a pressão. Aí você vai indicar quais os parâmetros, mas ele vai só verificar 2 ou mais, tá? Então, aqui são eles, ó, são umas fitinhas, gente, que são colocadas lá no meio do material, né? Então, a gente tem o classe 3, que ele só vai verificar um parâmetro, e geralmente elas mudam de cor, tá? Então, ele controla um único parâmetro, temperatura pré-estabelecida, né? E é utilizado no centro do pacote. Então, tem um pacote lá, que vai para a esterilização, é colocado no centro para verificar se realmente está fazendo correto. Esse aqui, o multiparamétrico, ele vai ver temperatura e o tempo, tá? Controla. Aí depende do fabricante. Isso aqui é da 3M, aí ele muda de cor, tá? Aí vem tudo indicado direitinho. Ele é um indicador químico classe 4. E a gente tem o classe 5, né? Que ele já
vão reagir a todos os parâmetros críticos dentro do intervalo específico de ciclo de esterilização. Então, a gente tem o classe 5, que é esse aqui, tá? Para vapor e óxido de etileno. Então, ele vai ter esse chamado integrador, tá? E ele vai ser colocado no meio do pacote, essa fitinha, e aí ela vai mudar de cor, indicando se realmente foi feito o processo ou não. Temos o 6, ele já vai ser para os emuladores, que ele vai reagir a todos os parâmetros críticos. Então, gente, é o seguinte, quanto mais efetividade há nesses materiais, mais caros eles são, tá? Então, a gente tem aí essa questão econômica também, e aqui esse 6, ele vai ser ciclos específicos de esterilização a vapor, atingir linha de segurança acima da linha de morte dos bacilos. Então, ele tem aí a efetividade de verificar que realmente foram eliminados todos aí os micro-organismos, né? Tá? Então, ele muda de cor também, é uma fitinha que é colocado, que a gente chama de integrador, que são esses indicadores que ficam dentro da caixa, lá junto com o instrumental, para ver se realmente foi efetiva a esterilização. Então, eu falei para vocês dos indicadores físicos, né, que também são chamados mecânicos, falei dos indicadores químicos, e agora nós vamos ver os indicadores biológicos. O químico, gente, ele tem essa classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o biológico são micro-organismos mesmo, que vai ser exposto ao meio de cultura. Então, a empresa, ela tem esses indicadores biológicos, que é o seguinte, nós temos um que é o teste, e tem o outro que a gente não vai só fazer ele é só o controlador do teste. Então, esse tubinho é colocado lá no meio do material, e ele passa pelo processo. Aqui dentro tem bactérias. Quando sai, eu tenho que dar um peteleco. Vai passar o vídeo, vocês vão entender direitinho. Tem que dar uma leve quebradinha nessa cápsula que tá aqui dentro, ó, tá vendo? Essa cápsula tá aqui dentro. Aí forma esse tubinho aqui. Aí quando vai para o processo, tá assim: bactérias com meio de cultura. Só que elas não estão ali, né? Juntas, estão separadas. Vai para o processo dentro da autoclave. Quando sai, a gente dá um peteleco e essa cápsula quebra. Aí a bactéria entra em contato com o meio de cultura. Se acaso ela proliferar, é porque não foi feito adequadamente, não está funcionando direito a autoclave, porque a bactéria ainda está viva. Então, a gente tem o tubinho de controle e tem o tubinho que foi processado. Aí, se acaso foi realmente efetiva a autoclave, essa bactéria ela não vai proliferar. Então, ela fica direitinho numa incubadora para ver aí o tempo de liberação. Então, são testes biológicos, né? Que tem micro-organismos aí que, se eles permanecerem vivos, é porque a autoclave não está funcionando direito. E se eles morrerem, é porque ela está funcionando direito. Então, é assim que faz os controles, tá? Eu vou passar o vídeo da Christofle, muito bom, é uma empresa, eles trabalham com equipamentos mais assim para consultório, sabe? São equipamentos pequenos, mas eu acredito que hoje eles devem ter umas linhas até grandes, mas dá para entender, porque a moça ela faz tão explicadinho todos os processos, mas são equipamentos pequenos, mas é a mesma coisa. Tanto a autoclave pequena de um consultório odontológico, que seja de uma clínica de estética, ele vai ter que ter a mesma qualidade do processo do que um grande hospital. A diferença são os volumes e o tamanho do equipamento, tá? E lógico, também os custos para isso. Mas eu vou passar aqui o videozinho para vocês entenderem melhor essas questões do indicador, porque ela fala bem, aí vai fixar legal, tá bom?
Ah, maravilha, meninas. E aí, que deu para compreender um pouco melhor essa questão dos indicadores, das classes dos indicadores e a importância de todo esse processo de monitoramento? Você está correndo como alguma bem explicadinho, né? Principalmente o Elê, que bom. Essa parte do indicador biológico, né? Que ela fez o passo a passo. Legal, que é o melhor, né? O padrão ouro ali, ok? Tranquilo, meninas? Acharam legal o vídeo? Tem uma propaganda inserida, mas não deixa de ter as explicações corretas, tá? Tranquilo? Ah, então tá bom, sim, obrigada. Gente, só para a gente encerrar essa etapa, essa aula de hoje, né? Só relembrando que a Central de Materiais de Esterilização é uma unidade de apoio técnico a todas as unidades assistenciais, né? E o que se faz com o instrumental, com os artigos hospitalares, é o processamento, que envolve a limpeza, não é? A desinfecção, a esterilização, a estocagem e a distribuição. Então, é isso que é a Central de Material e Esterilização. E eu agradeço muito a vocês, primeiro, pela semana de companheirismo, de apoio, de estudo juntos, né? Pelos trabalhos que vocês apresentaram, pelo comprometimento de vocês, tanto na atividade que nós fizemos ali, né, sobre toda a parte do estudo que vocês tiveram no dia 4, também a apresentação das plantas e também estamos junto aí hoje com a Central de Material e Esterilização. Né? Então, essa é o nosso encerramento agora desse primeiro momento, tá? Tem alguma dúvida, gente? E que lembre que para cada vontade de reclamar, pense num bom motivo para agradecer, tá certo? Tem as referências também. E eu queria, se vocês ainda tiverem aí, né, aptos também, se quiser dar uma pausa, tá à vontade, a gente vê a questão do SAEP, né? E ver com vocês quais foram as dúvidas, se vocês conseguiram fazer, conseguiram, e a gente discutir sobre isso. Pode ser? Eu vou encerrar a gravação aqui agora.